Muitos dos meus pacientes perguntam o que é HIPEC. Então hoje eu resolvi falar um pouco, né, a título de esclarecimento. Então HIPEC é a sigla em inglês para quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. É o que a gente está fazendo agora. A gente está tratando um paciente com câncer do intestino grosso, um adenocarcinoma de colo com metástase peritoneal. Então já fizemos a primeira parte do procedimento, que é o mais importante, que é a citorredução cirúrgica, que é quando a gente faz uma cirurgia que retira todas as áreas de tumor dentro da cavidade abdominal, inclusive ressecando alguns órgãos se assim for necessário. Então a gente tira toda a doença macroscópica, deixa o paciente sem doença na cavidade abdominal. Essa parte é a que mais demora, a mais complexa e que faz a diferença no paciente. A gente precisa deixar o paciente sem doença macroscópica. Depois da gente passar dessa fase da citorredução completa, a gente faz a quimioterapia intraperitoneal, que é você infundir o quimioterápico na cavidade abdominal a 41 graus. O quimioterápico vai depender do tipo de patologia que a gente está tratando, e essa quimioterapia intraperitoneal é para matar as células que ficam na cavidade abdominal depois da cirurgia. Você tem que imaginar que você faz uma cirurgia, retira vários implantes que estão dentro da cavidade abdominal, a gente tira toda a doença que a gente consegue ver e depois a gente faz a quimioterapia para tratar a doença que a gente não vê, a doença microscópica, as células que podem ter ficado, que certamente ficam, na cavidade abdominal. Então o quimioterápico tem essa função de matar essas células que ficam na cavidade para garantir, né, um controle melhor da doença e evitar de que a doença volte. Então, como é que funciona a HIPEC? A gente posiciona os catéteres no abdômen, né? A gente vai ter duas entradas, dois catéteres de entrada, 2 catéteres de saída, né? A gente fecha a pele e a gente utiliza essa máquina, que é uma máquina especializada para isso. É uma máquina italiana, né? Em que, inclusive, nós fomos um dos pioneiros da utilização dessa máquina aqui no nosso estado, na Bahia, e ela é excelente, porque a gente consegue ter todos os parâmetros da infusão que a gente faz na cavidade abdominal. Vocês podem ver aqui, a gente consegue ver a temperatura, né? A temperatura de entrada do quimioterápico, né? Que é um quimioterápico aquecido, está 41,8 graus, a temperatura de saída e um termômetro que fica lá na cavidade do abdômen, que está dando aqui 39,1. Então, o mais importante é ter o controle da entrada e da saída. Por quê? Estudos já mostraram de que quando a quimioterapia é aquecida, ela faz com que o aquecimento, o calor, faz com que o quimioterápico consiga entrar mais no tecido, ter uma penetração maior no tecido e ser mais eficaz. Então, por isso que a quimioterapia precisa ser aquecida. Nesse paciente, a perfusão dura 2 horas, né, que é o protocolo para tratar de câncer coloretal. Então, a gente já adicionou aqui o quimioterápico. A gente tem vários parâmetros aqui, que é a velocidade de entrada, né, do quimioterápico, as temperaturas, pressão intraabdominal. Então, é a máquina mais completa que a gente tem à disposição aqui no Brasil, ela é excelente. Nossos resultados melhoraram muito quando a gente começou a utilizar e ela realmente é muito eficiente e muito boa. A gente tem vários protocolos de quimioterapia intraperitoneal, vai depender do tipo de doença que o paciente tem. A gente tem as doenças do peritônio que são primárias do peritônio, quer dizer, que começaram no peritônio, como o mesotelioma, né? Você tem também o pseudomixoma, que é um tumor que geralmente começa do apêndice e forma mucina na cavidade abdominal. E esse tratamento para mesotelioma e pseudomixoma, quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a gente conseguiu que fosse aprovado pela CONITEC, e com isso a gente escreveu o protocolo do CONITEC para pseudomixoma e mesotelioma, e hoje o SUS incorporou esse tratamento, então já está disponível no SUS para tratar pseudomixoma e mesotelioma, inclusive facilitou a liberação dos planos de saúde. Para as outras patologias em que a gente indica são, né, pacientes com metástase peritoneal de câncer do intestino grosso, né, câncer coloretal, como é esse caso, para pacientes que têm também metástase peritoneal de adenocarcinoma do estômago, né, que é um caso que a gente vai fazer, o próximo vai fazer no dia 1º de abril, né, em pacientes com câncer de ovário, logo quando já tem o diagnóstico, né, de já ter comprometimento peritoneal, né, tem trabalhos que mostram que esses pacientes com câncer de ovário, com metástase peritoneal, se você fizer quimioterapia antes da cirurgia, quando for fazer a cirurgia, fizer a cirurgia com quimioterapia, esses pacientes têm um ganho de sobrevida significativo. Então são basicamente esses casos que a gente tem feito, né? Pseudomixoma, mesotelioma, câncer de colo retal com metástase peritoneal,
câncer de estômago com metástase peritoneal e câncer de ovário com metástase peritoneal. Então, para quem tinha dúvidas sobre HIPEC, eu acho que esse vídeo vai esclarecer bastante.